Carta à Rainha Louca. Escrita pela educadora, freira e missionária Maria Valéria Rezende, esta obra ilustra o cenário colonial brasileiro entre os anos de 1789 até 1792. Isso a partir dos escritos de Isabel Maria das Virgens, uma mulher presa no recolhimento da Conceição em Olinda. Em tom de denúncia, busca por justiça e súplica por ajuda, Isabel endereça uma carta à Rainha de Portugal, Dona Maria I, que, assim como ela, teria sido taxada como louca. Contando sua história, a narrativa vai perpassar pelos principais aspectos do Brasil colônia, discutindo temáticas como colonização, escravidão, racismo, monarquia, economia, patriarcado e religião. A obra irá percorrer diversas localidades centrais da história colonial brasileira, sendo no Engenho Paraíso, na cidade de São Salvador da Bahia, onde Isabel, filha de portugueses pobres que rumaram ao Brasil em busca de ascensão social, nasceu e foi criada por suas mães negras. Mais tarde, se juntando assim à Blandinha, com quem teve uma educação fidalga, aprendendo a ler e escrever. Ali, foi também onde conhecer o enganador Diogo Lourenço de Távora, que seduz as jovens com seus conhecimentos sobre o Brasil e suas histórias de marinheiro. O livro, então, segue ao convento do Desterro de Salvador, onde Blandina é encarcerada após engravidar e ser abandonada por Diogo. Aqui, Isabel irá aprender a usar seus dotes de escrita para sustentar a quase irmã e aprenderá as liturgias de uma vida religiosa. Após a morte de Blandina, a história segue para Vila Rica, em Minas Gerais, onde Isabel irá se vestir de homem para tentar sobreviver de suas falsificações e histórias. Contudo, após o encontro com um velho amigo e o cansaço de tanto sofrimento, tentativas de abuso e prisões, a já senhora decide se tornar uma beata andarilha pelos sertões. Enfim, ao estabelecer-se com um grupo de mulheres em uma pequena fazenda, Isabel é denunciada por desobediência à coroa, como tentativa de criação de um convento de freiras clandestino. Assim, ela é mandada ao recolhimento, onde deveria aguardar uma viagem para ser sentenciada em Lisboa. Tendo desrestado somente papéis furtados de seu conhecimento, a senhora escreve uma carta à Rainha Maria I, a mulher que reinou Portugal no século XVIII, com influência limitada devido a problemas de saúde mental, sendo eternamente apelidada como a Rainha Louca. Foi por isso, inclusive, que sob a sua regência, o Marquês de Pombal desempenhou um papel central, enfrentando desafios políticos e econômicos e estabelecendo reformas que impactaram significativamente a administração pública e a economia do país e da colônia. Dessa maneira, ao longo da história, o absolutismo português da dinastia de Aves e Bragança consolidou o poder real, enfrentando resistência da nobreza, expandindo o império colonial e fortalecendo a independência de Portugal. Assim, diferindo também do absolutismo em outras potências ocidentais, devido a fatores históricos, econômicos e políticos, incluindo a relação simbiótica com a aristocracia. De fato, devido à morte de Isabel Maria das Virgens, não se sabe se a ficcional carta teria chegado à rainha. Contudo, o teor da denúncia contida nela continua forte, nos lembrando sobre o período da história do Brasil marcado pelo subjugo das mulheres, pela brutalidade da escravidão e pela hipocrisia de condições que muitas vezes corroboraram para esse cenário. Sabe-se, no entanto, que a própria Maria I, assim como toda a corte real, viriam ao Brasil 16 anos após o período apresentado em Cartas à Rainha Louca. Certamente, essa vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, teve uma série de consequências sociais, inclusive negativas, para a população local. A presença da corte causou um impacto significativo na estrutura social e econômica da cidade, levando a uma série de desequilíbrios e desafios que afetaram diretamente a vida das pessoas comuns. Uma das consequências mais imediatas dessa chegada foi a intensificação da exploração e do ônus financeiro sobre a população local. Isso porque a transferência da corte real e de toda a sua estrutura administrativa demandou recursos substanciais, levando a um aumento nos impostos e na carga tributária sobre os habitantes locais. Esses encargos adicionais afetaram especialmente os grupos sociais mais vulneráveis, aumentando a pobreza e a desigualdade social. É indubitável que a vinda da família real também acelerou o processo de urbanização e transformação da cidade do Rio de Janeiro. Dessa maneira, a necessidade de acomodar a corte e toda a sua estrutura resultou na expropriação de terras e propriedades,
o que impactou negativamente as comunidades locais e deslocou muitas famílias de suas casas e meios de subsistência. Assim, a expansão urbana desordenada levou ao surgimento de favelas e uma concentração cada vez maior de populações marginalizadas em áreas urbanas periféricas. Aqui no Brasil, o filho da Dona Maria I, que assumiu oficialmente seu trono em 1816, Dom João VI, desempenhou um papel crucial na história do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Desse modo, a chegada da família real portuguesa, em 1808, não foi apenas uma medida de proteção em meio às turbulências que estavam acontecendo na Europa, mas também um marco à política externa, o que contribuiu com a unidade territorial e política do Brasil. Enquanto a dinastia de Bragança, no poder, assegurou a independência do país. Na esfera das relações internacionais, a presença de Dom João VI na colônia teve implicações significativas. Em 1808, ele tomou a decisão estratégica de abrir os portos brasileiros ao comércio internacional e assim fortalecendo as relações comerciais com as nações, como por exemplo o Reino Unido. E isso foi um marco importante, ponto de viragem na política externa, que promoveu o desenvolvimento econômico e a independência comercial do Brasil. Além disso, em 1815, Dom João VI elevou o Brasil a um reino junto a Portugal, simbolizando uma maior independência do país em relação à metrópole. Essa decisão teve ramificações na política externa, uma vez que o Brasil adquiriu um ponto mais autônomo e influente no âmbito internacional. As relações com a Espanha também desempenharam um papel significativo, com a própria Carlota Joaquina buscando o trono espanhol. Isso, inclusive, levou a conflitos e pressões por uma monarquia constitucional e independência na América do Sul, contribuindo para a mudança das relações internacionais da época. Enquanto Dom João VI ainda estava no Brasil, surgiram também movimentos pela independência, que só foi acontecer em 1822, quando seu filho, Dom Pedro, proclamou a independência do país. Esses eventos, eles marcaram o início da política externa do Brasil como uma nação soberana, que, com João VI, desempenhou um papel crucial na transição do Brasil como uma colônia para um país independente. Esse foi o nosso trabalho para o Projeto Rio Literatura. Obrigada por assistir.